Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos nós nesta noite, enquanto nós agora dedicamos este tempo para considerar a palavra dele, para meditar a palavra dele. Nós estamos falando sobre a esperança para um mundo em crise, nos nossos cultos à noite, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo como a única esperança para todo o tipo de crise que há na experiência humana. Eu quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. Mantenha a sua Bíblia aberta neste capítulo. Nós nos dedicaremos esta noite a um pequeno trecho do capítulo 4 do Evangelho de João. E eu queria que você lesse em silêncio, acompanhasse a leitura que eu farei do verso 23 do capítulo 4, que diz assim: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. São estes que o Pai procura para seus adoradores. E com esta palavra que o Senhor Jesus Cristo dirige a uma mulher com quem falava, ele anuncia uma realidade sobre todo ser humano. A realidade, atente para isto, que Jesus anuncia sobre todo ser humano é que todo ser humano, todo homem, toda mulher é um adorador. O homem é um ser litúrgico, da palavra liturgia, que significa culto, serviço, a palavra que é usada para referir-se ao ato de adorar. É um instinto, uma inclinação de coração que todo ser humano tem para a adoração. E esta inclinação de coração é algo tão antigo quanto a própria humanidade, quanto o próprio homem. Sabe, nos tempos mais recentes, muitos cientistas, estudiosos, têm buscado explicar esta realidade, porque a ciência constata realidades, e tem constatado de fato a realidade de que o homem é um ser litúrgico, um ser inclinado para a religião, é um ser inclinado para a adoração, para o culto de alguma coisa fora de si mesmo. E os homens então tentam encontrar explicação para isto, e a ciência, que julga ter resposta para todas as coisas, ou pelo menos busca oferecer resposta para todos os grandes dilemas da humanidade, tem proposto que a religião é uma coisa inventada pelo homem, que este senso de adoração é uma coisa criada para satisfazer certas necessidades que ele tem. Um filósofo cientista do século XIX, alemão, Feuerbach, ele diz que a religião é uma fantasia inventada pelos seres humanos a fim de proporcionar uma consolação metafísica e espiritual. Karl Marx dirá, por sua vez, que as pessoas precisam de um delírio de Deus, na linguagem dele, por causa de sua alienação econômica. Ele explica a inclinação do homem para a religião em termos sociológicos. Ele dirá que por causa da alienação econômica e social, o homem precisa de um Deus. E ele diz ainda que quando a revolução socialista finalmente acontecer, quando ela se instalar, então desaparecerá completamente a necessidade de religião. O que, aliás, ele julga ser algo bom, porque no entendimento de Marx, a religião é um obstáculo ao progresso da humanidade. Freud, pai da psicanálise, dirá que a crença em Deus se dá pelo anseio de uma figura paterna. E mais recentemente, um dos 4 cavaleiros do apocalipse do ateísmo novo, Richard Dawkins, dirá que a crença em Deus é um vírus mental, é uma falha genética no nosso processo evolutivo. Mas a Escritura, a Bíblia Sagrada, também oferece ensinamentos que apontam para a gente esta realidade da inclinação do coração do homem para a adoração, e ensina que é verdade mesmo, que o homem tem uma inclinação, um senso de alguma coisa maior do que ele, para o que ou para o qual ele deve voltar-se.
na própria criação, dos céus e da terra, que a Escritura diz foi feita por Deus, nós já temos uma explicação que ajuda-nos a entender esta inclinação do coração do homem para o culto, para a liturgia, que ajuda-nos a compreender isto que é chamado de homos litúrgicos. Deus concede ao homem a sua própria imagem. Imago Dei, a imagem de Deus, agora é dada por Deus ao homem, de modo que o homem está inexoravelmente ligado a Deus, completamente conectado com aquele que o criou. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, dirá que Deus fez tudo formoso e no seu devido tempo também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus do princípio até o fim. João Calvino, ele dirá que há inerentemente em todos os homens uma forte e indelével convicção de que devem prestar culto, e que este culto é devido a Deus. Mas quando o homem se indispõe a adorar a Deus de maneira pura e espiritual, então torna-se compulsório que ele invente alguma outra coisa para adorar, um substituto de aparência quimérica, ele dirá. E por mais claramente ele ainda prossegue, que sejam persuadidos pela realidade da criação, pela realidade do cosmos, do universo, de que há um Criador, se esquivam, renunciando o serviço divino e o culto devido a Deus. Consequentemente, o homem estará sempre devotado a alguma coisa, se não em Deus, será em si mesmo, ou em algum fruto da sua própria imaginação, da sua criação. E Jesus está falando sobre isto com esta mulher samaritana, aqui, neste texto que nós lemos. Ele está falando desta coisa que tem no coração do homem, que o inclina para um ato de culto, de adoração. Então vamos entender aqui como que o Senhor Jesus Cristo chegou nesse ponto dessa conversa e desta frase tão marcante que nós lemos aqui neste versículo 23. João capítulo 4 narra mais um daqueles encontros bombásticos de Jesus Cristo. Eu usei a palavra bombásticos de propósito porque às vezes Jesus, quando se encontrava com as pessoas, é como se uma bomba estourasse ali naquela relação que se estabelecia entre Jesus e o seu interlocutor. Nenhuma pessoa conseguia sair incólume, nenhuma pessoa conseguia sair assim sem ser afetada profundamente por aquelas palavras que Jesus dirigia a elas. Ainda que fossem breves e poucas as palavras, esses encontros de Jesus normalmente eram muito marcantes para a experiência daquele que ouvia Jesus. E nós temos então, em João capítulo 3, como ouvimos recentemente de Vinícius, que pregou aqui sobre o novo nascimento, Jesus encontrando-se com um homem de grande reputação, um sábio em Israel, uma pessoa importante, uma pessoa que era rica, conhecida, sábia. E ele mostra para aquele homem que tudo quanto ele tinha, tudo quanto ele era, tudo quanto ele possuía, sem o novo nascimento, sem um conhecimento real e verdadeiro de Cristo, não servia para nada. E agora, nós temos Jesus encontrando-se com uma mulher. E é um desses encontros em que nós vemos justamente o oposto do encontro de Jesus com Nicodemos. Ele fala com uma mulher samaritana, uma mulher que não era respeitada por sua origem samaritana, uma mulher que tinha uma vida desordenada, uma mulher que não tinha importância naquela sociedade. E da mesma maneira como ele demonstra para Nicodemos a sua vital necessidade do conhecimento de Cristo, ele fará o mesmo agora na conversa com esta mulher. É um diálogo muito interessante que se estabelece aqui em todo o capítulo 4. A história começa dizendo que Jesus, ele tomou conhecimento de que os fariseus, eles souberam que os discípulos de Jesus batizavam. E ele não queria entrar em conflito naquele instante com os fariseus da Judéia, então ele resolve seguir para o norte do país, para a Galiléia, e segue viagem. E o caminho mais curto para chegar da Judéia até Galiléia era passando pela terra dos samaritanos. E ele vai. E o texto nos diz que na hora sexta, portanto, meio-dia, já
com o sol a pico. O Senhor Jesus Cristo, muito cansado, para perto de um poço na terra dos samaritanos. Os seus discípulos vão para a vila para comprar comida. E naquela hora então vem uma mulher que sai para buscar água no poço de Jacó. Normalmente as mulheres buscavam água pela manhã, em grupo. Mas esta mulher, como nós veremos, era alguém de reputação má. E portanto, provavelmente andava ali sozinha, em um horário em que ninguém se encontraria com ela. Jesus então se aproxima daquela mulher e pede água. A conversa dele com ela já seria incomum pelo fato de ela ser mulher e pelo fato ainda dela ser samaritana. Havia uma grande rivalidade entre os judeus e os samaritanos. E a conversa então se desdobra sobre a água do poço. Um poço, aliás, a propósito, que existe até o dia de hoje. Um poço muito fundo, que nos dias de hoje tem aí cerca de 31 metros de profundidade. E essa conversa então, de alguma maneira, vai sendo conduzida pelo Senhor Jesus Cristo. Ela vai fazendo perguntas a Jesus, conectadas ao poço, à água, talvez com um pouco de ceticismo, talvez com um pouco de ironia. E o Senhor Jesus Cristo vai conduzindo aquela pergunta ao ponto de dizer e anunciar a ela que Ele proveria uma fonte de água viva, transformadora. E quando finalmente essa conversa alcança um ponto em que Jesus fala de uma coisa muito íntima, muito pessoal, sobre a vida daquela mulher, ela então toma um susto muito grande e chega aqui neste verso 19, que conduz até o ponto em que nós vamos nos dedicar hoje. E ela fala assim para Jesus: puxa, eu vejo que o Senhor é um profeta, que o Senhor é um profeta. E então ela introduz um novo assunto naquela conversa que eles tinham. Porque ela entende que Jesus, um judeu, um rabi, um mestre, que nem deveria estar falando com ela, é um profeta, alguém que provavelmente era iluminado por Deus. Ela passa então a falar do culto a Deus, da adoração que judeus e samaritanos dirigiam a Deus. Note, verso 19 até o verso 23, que diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Verso 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que vem a hora e já chegou, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Muito bem. Vamos tentar entender aqui o que o Senhor Jesus Cristo está explicando para essa mulher. Para isso a gente precisa voltar para tempos mais antigos, para os dias do Velho Testamento. Os samaritanos, que eram este povo misto, que habitavam naquela região da província de Samaria, eles tinham um jeito diferente dos judeus de adorar a Deus. Isto começou lá nos tempos do Velho Testamento, nos tempos do rei Onri, quando a Samaria foi estabelecida como a capital do Reino do Norte. Mais tarde, quando os assírios invadiram o Reino do Norte e expulsaram os judeus de todas aquelas tribos, expulsaram também os mais nobres dos judeus de Samaria, apenas alguns dos menos nobres permaneceram ali, e gente de outras nações, inclusive dentre os próprios assírios, habitaram aquela região e passaram a estabelecer casamentos, e famílias com os poucos judeus que ali permaneceram. Naquela altura, o culto dos samaritanos, mesmo quando ainda estavam ali como judeus mesmo, já era corrompido. Com a vinda de gente de outros povos, ainda mais. Eles, por exemplo, construíram o seu próprio templo no Monte Gerizim, um monte acerca do qual ela faz referência. Este templo foi destruído depois por um governador judeu, mas o fato é que ali eles criam que era o lugar da habitação de Deus e, portanto, faziam ali o seu culto. Uma curiosidade interessante é que os poucos samaritanos que existem ainda nos dias de hoje, até hoje cultuam no Monte Gerizim, este que ela faz referência aqui ao Senhor Jesus Cristo. A sua Páscoa, por exemplo, é realizada todos os anos lá, naquela região. Eles acreditavam que aquele era um lugar santo, porque teria sido ali que Abraão construiu o primeiro altar dedicado a Deus, como a gente vê em Gênesis capítulo 12, versos 6
e 7. Então ela fala deste monte, fazendo distinção ao tipo de culto que eles, os samaritanos, realizavam e o culto que os judeus realizavam. Jesus interrompe esta mulher e explica que a adoração deles, a adoração dos samaritanos, era uma adoração desprovida de conhecimento, sem conhecimento. Atente para a palavra do Senhor Jesus Cristo: vós adorais o que não conheceis. E com isto ele reconhece que existia algum tipo de culto e adoração, que é algo de fato inerente ao coração humano, e que aquelas pessoas estavam buscando cultuar alguma coisa, mas ele dirá: este culto, esta adoração é sem conhecimento. Jesus está mostrando para aquela mulher que o culto que eles realizavam para Deus era um culto que não tinha a revelação de Deus, que não tinha a palavra de Deus mesmo, que eles seguiam um culto segundo os seus próprios instintos, que eles seguiam um tipo de adoração conforme a sua própria invenção, segundo as suas ideias, segundo a sua tradição, que eles cultuavam segundo a visão e entendimento que eles tinham das coisas, que eles seguiam o seu coração no culto que realizavam, na adoração que ofereciam, e que não cultuavam segundo a revelação de Deus, segundo a lei, segundo as prescrições de Deus. Note que Jesus aqui não questiona a sinceridade dos samaritanos ao oferecer o seu culto ali no Monte Gerizim. Ele não questiona a intenção deles de oferecerem um culto verdadeiro a Deus. Ele não questiona a disposição religiosa daquelas pessoas. Era verdade que eles prestavam algum tipo de culto ali. Era verdade que, muito provavelmente, alguns deles o faziam movidos da mais pura sinceridade. Eles queriam adorar a Deus. Mas o que Jesus está dizendo, eu quero que você atente para isto, que porque a adoração daqueles samaritanos era uma adoração sem conhecimento, sem a revelação de Deus, então ela era vazia. Vazia não significava nada para Deus. Ela não cultuava, não exaltava, não glorificava a Deus. Ele está dizendo que o objeto da adoração deles, que a forma de culto deles, estava essencialmente errado. Que eles não adoravam o Deus que se revela, o Deus de Israel. E aqui ele vai conectar o Senhor Jesus Cristo, nas palavras dele, a adoração com a salvação que vem da parte dos judeus. Ele situa a verdadeira adoração à revelação que Deus dá acerca de si mesmo para os judeus. Jesus está dizendo que a forma como Deus é adorado importa para Deus. Ele está dizendo que Deus mesmo estabelece, por meio da revelação, falando com os homens, como Ele fez quando visitou a humanidade, vez após vez, através dos judeus, através dos israelitas, através dos pactos que Ele realizou com os homens, trazendo a sua lei, trazendo a sua revelação, e dizendo quem Ele era, e dizendo como aquelas pessoas que deveriam entrar em uma relação com Ele, uma relação que envolvia a iniciativa de graça dEle, de trazê-las para perto de si, como essas pessoas deveriam cultuá-lo e adorá-lo. Ele está dizendo que os verdadeiros adoradores adoravam a Deus pela fé, segundo aquilo que Deus disse sobre Ele mesmo e sobre aquelas pessoas. Deus deu a eles o templo, deu as cerimônias, os objetos de culto, o sacerdócio, os levitas, o sacrifício, prescreveu exatamente como cada ato de culto deveria se dar. E aquilo, por isso Jesus vai situar a adoração dos judeus no lugar, lá em Jerusalém, no templo em Jerusalém. Aquilo apontava para coisas superiores. Aquilo apontava para uma realidade futura. Por isso Jesus disse: agora,
vem a hora e já chegou, que não será mais nem em monte algum, e nem mesmo em Jerusalém, que até agora é o lugar onde se cultua e adora a Deus, em que adorareis o Pai. Jesus prossegue ensinando que os verdadeiros adoradores, eles não serão mais identificados pelo lugar onde adoram. Até então era mesmo em Jerusalém, segundo a revelação de Deus. Era ali naquele templo, no culto do Antigo Testamento, que apontava para esta grande salvação que Deus, por graça, estendia aos homens em Jesus, o Messias. E ele vai dizer isso para essa mulher. Ele vai dizer para ela que ele é maior do que Jacó, que ele é maior do que o templo, que ele é o Cristo, ele é o Messias aguardado. Porque mais adiante ela pergunta: és tu o Cristo? E ele dirá: eu sou. Portanto, a adoração se dá nos termos da revelação de quem Deus é. Até então, isso se via ali nas prescrições de Deus para o culto dos judeus em Jerusalém. Mas com a vinda de Cristo, este culto agora é voltado à pessoa e obra dele, o Messias, Jesus, o Salvador. O Velho Testamento apontava para ele, o templo apontava para ele, para Jesus. E é este conhecimento de Cristo, ele dirá, é o conhecimento de Cristo que significaria a verdadeira adoração. E com isto, meus irmãos, eu quero destacar para vocês que a verdadeira adoração a Deus começa com o verdadeiro conhecimento de Deus em Cristo Jesus. O conhecimento que Deus nos traz na sua santa palavra, na revelação. Fora disto aqui, fora da revelação de Deus, fora das Escrituras Sagradas, fora do conhecimento de Cristo, não há culto a Deus, não há adoração a Deus. E ele prossegue explicando isso para aquela mulher, ele prossegue ensinando, e ele diz as seguintes palavras: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai, atente para essa palavra, procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a propósito, o tema de nossa mensagem hoje é os adoradores que Deus procura, ou Deus procura adoradores. Esse é um destaque importantíssimo deste texto. Note, o que Jesus está dizendo aqui não é uma coisa pequena. Aliás, se eu puder oferecer essa instrução para você, sempre que você vir na Bíblia, Deus disse, esta é a vontade de Deus, Deus quer, Deus procura, Deus requer, esse tipo de afirmação das Escrituras é solene. Deixa eu usar um superlativo aqui, nem sei se existe essa palavra, é soleníssimo, é de muita importância, não é coisa pequena. Quando você vir na Bíblia alguma coisa dizendo que Deus quer alguma coisa, você para e ouve, atente, porque há muitas histórias e narrativas, e de fato a Bíblia toda está falando da vontade de Deus, mas há certas coisas que nos falam diretamente sobre aquilo que Deus quer, e aqui Jesus está dizendo de uma coisa que Deus quer, que Deus procura. A palavra grega usada aqui, zeteu, significa Deus exige, Deus requer isto dos homens. E isto é de grande importância. Se é algo que Deus exige, então é importante que eu atente para isto. Deus exige, Deus requer, como adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E sabe por quê? Porque Deus não pode, mas tem coisa que Deus pode, não pode? Tem. Deus não pode exigir qualquer coisa menos do que adoração a Ele. Texto de Isaías, capítulo 40, verso 26. Veja só o que Deus vai dizer aqui para o profeta. Ele diz assim:
Verso 25: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo? Levantai os olhos ao alto e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem faltar. Os versos anteriores todos falam da grandeza e da majestade de Deus. Deus é o Deus onipotente, é o Deus onipresente, é o Deus Pantocrator todo-poderoso, o Deus que está em todo lugar, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que é santíssimo e habita em luz inacessível, é o Deus grandioso, o Deus das Escrituras, o Deus que se revela, e portanto, Ele se exalta, Ele se glorifica, é assim, desde tempos eternos. O Pai ama o Filho ama o Espírito ama o Pai, e Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trino, vive nesta relação eterna, sempiterna de amor. Os teólogos chamam isso de pericorese, é um caminho de amor e exaltação do Pai, do Filho e do Espírito, um para o outro, porque Deus é Deus Trino. Sabe por que Deus se exalta e se glorifica? Porque não há nada, nem coisa alguma, na coisa criada, que não tenha vindo dele mesmo. Não há nada, nem coisa alguma, em tempo algum, que seja maior do que Deus. Porque se Deus glorificasse qualquer coisa fora de si mesmo, esta coisa seria Deus. Você entende isso? Você entende porque os homens devem adoração a Deus? Você entende porque o culto deve ser dirigido a Deus e a Deus somente? Porque não há nada maior do que Deus, não há nada mais digno do que Deus, não há nada mais santo do que Deus, não há nada mais poderoso do que Deus. Deus é maior do que o espaço, é maior do que o tempo, é maior do que o número, que são referências nas quais nós nos inserimos, pelas quais nós nos percebemos como seres humanos, e que para Deus não significa nada, porque Deus criou estas coisas todas. Deus é Deus, Ele é o ser todo-poderoso, Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor do cosmos e do universo. Ele criou céus e terra, e é, portanto, digno de toda adoração. É por isso que quando Ele se revela finalmente aos judeus, naquele monte fumegante, de fumaça e fogo que saía, Ele vai dizer a Moisés, e em alto e bom som, para que todos aqueles que estavam no sopé da montanha ouvissem: não terás outros deuses diante de mim, não leve o meu nome em vão, não farás para ti imagem de escultura, não lhes prestará culto, eu sou o Senhor, eu te tirei da terra do Egito. Deus está dizendo assim: só eu sou digno de ser adorado, só eu sou digno de ser conhecido, só eu sou digno de ser amado pelos homens. E sabe de uma coisa? Isso é bom, porque isso faz da gente mais humanos, isso faz da gente mais gente, isso faz da gente mais próximo daquilo que a gente deveria ser lá no Éden, o que bagunçou tudo, o que fez com que a gente começasse a olhar para o próprio umbigo em vez de olhar para Deus, o que fez para que a gente olhasse para o próprio nariz em vez de olhar para o céu, o que fez com que a gente olhasse para um pedaço de madeira e fizesse culto para aquele negócio, para um pedaço de ferro e fizesse culto para aquele metal. O que fez com que os homens se tornassem idólatras foi justamente a estupidez da alienação do pecado, que tornou os homens algo mais do que um ser ignorante, obtuso, que é voltado para si mesmo e que cultua o seu próprio ego. Deus está dizendo não. Onde a gente encontra shalom verdadeiro, paz verdadeira, identidade verdadeira, onde a gente se encontra inteiro, íntegro, humano, é quando a gente tem essa relação certa com Deus. Não farás para ti imagens de escultura, nem prestará cultos a ela, não leve meu nome em vão, não terás outros deuses. Eu sou o Senhor, Redentor, porque eu tirei vocês da terra do Egito, da escravidão. Eu sou o Senhor, só eu sou digno de ser adorado. E aliás, é esta palavra que o Senhor Jesus Cristo usa aqui, voltando aqui para João capítulo 20, quando Ele fala em adoração. Aqui é interessante, que a expressão que Ele usa é uma expressão para adoração, que no grego é a palavra proskinel. O que significa isso, Tiago? Não sei grego, também não, mas o dicionário sabe, aí eu procurei lá.
Proskinel significa assim, curvar-se. É um ato físico de reverência, que se fazia inclusive para homens importantes de uma sociedade, não é? Se fazia para os anciãos de uma sociedade, se curvava ante aos cabelos brancos de alguém. E é esta palavra que o Senhor Jesus Cristo usa aqui, é curvar-se em reverência, é atribuir honra e valor a algo ou alguém. Isso é o proskinel, tem essa conotação física de colocar-se de joelhos, como um homem penitente. Quando Jesus, aliás, responde Satanás, que o tenta lá no deserto, Jesus diz para ele, só ao Senhor teu Deus adorarás. E aqui ele usa essa mesma palavra, proskinel, só a ele o homem deve curvar-se em submissão. Só a Deus o homem deve curvar-se em respeito, em reverência. Só a Deus o homem deve obediência plena e absoluta. Esta é a imagem também de Apocalipse capítulo 5, verso 9, em que aqueles 24 anciãos, diante do trono do Cordeiro, eles se ajoelham, proskinel, em adoração. A nossa linguagem latina, da onde a gente tirou a palavra adorar, vem de adorare, que é também da onde a gente tem a palavra oração. Orare, dizer coisas dignas. Adorar é dizer coisas dignas. É por isso que quando a gente cantou hoje, e a gente cantou muitas músicas sobre adoração, quando a gente cantou hoje, a gente cantou coisas dignas sobre Deus. Deus, Tu és santo. Deus, Tu és todo-poderoso. Deus, Tu és o Senhor da minha vida. Deus, Tu és o Salvador. Nós cantamos porque estamos dizendo pelo canto coisas dignas acerca do nosso Senhor. É daí que vem a palavra americana, worship. Worship significa isto, dignidade. Worthship, adorar, dizer coisas dignas, aquele que é digno. Então Jesus está ensinando aquela mulher que só Deus é merecedor da nossa adoração, que essa adoração precisa ter conhecimento, a revelação dele, e é preciso ser, aqui eu vou para o meu ponto final, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, porque Deus, ele vai explicar, porque Deus é espírito. E aquilo que Deus faz na experiência humana, trazendo agora pela salvação em Cristo, que é a verdade, que é a revelação completa de Deus, o que Ele faz é uma transformação espiritual. Quando um homem crê em Jesus, ele é espiritualmente transformado, de modo que agora ele pode adorar o Pai. Mas naturalmente não é assim. Naturalmente a gente vai mesmo para os ídolos, ou a gente adora a gente mesmo. Como que diz Jesus acerca do coração? Ele vai dizer no Evangelho de Mateus e em outros textos, que do coração do homem é que fluem os maus desígnios e os pecados, os mais grossos e torpes, e a gente sabe bem disso. Jeremias vai dizer que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então, se você der muita bola para aqueles comerciais que dizem, você tem que seguir o seu coração, se seu coração não for transformado ainda, deixa eu te dá uma palavra de alerta. Se você seguir o seu coração, sem que ele seja regenerado, o seu coração vai te destruir, vai te transformar em um idólatra, em um adorador de si mesmo, ou quem sabe até de um pedaço de madeira, ou de um pedaço de metal. Não. Por isso que Jesus fala que tem que ser em espírito, porque é preciso que uma realidade espiritual aconteça no coração pecador, no coração duro, obstinado do homem. Uma realidade espiritual aconteça ali, mudando a sorte, mudando o destino, mudando a realidade, mudando a verdade do homem, aquela verdade que na verdade é mentira, transformando o homem para que ele saiba quem ele é e conheça Deus verdadeiramente, em Cristo, porque só em Cristo a gente conhece Deus, o Pai. Quando essa transformação acontece, quando há uma mudança de espírito no homem, então a adoração verdadeira acontecerá. Atente para isso. O verdadeiro culto a Deus flui de um coração regenerado. Qualquer forma de culto que não venha de um coração transformado não é culto, não é adoração. É como aquela oração daquele fariseu junto de um publicano. Ele estava no templo, ele estava seguindo regras religiosas,
estava fazendo muitas coisas que aparentemente eram certas, mas o texto diz, Jesus diz, que ele orava de si para si mesmo. Em um outro lugar, o Senhor Jesus Cristo dirá, que os homens adoravam segundo a sua tradição. Lá em Marcos capítulo 6, ele vai falar para os fariseus. E sabe o que ele diz? Por causa disso, porque vocês me adoram a Deus segundo a sua tradição, ele vai dizer: a sua adoração é vã, é vazia. Quando o culto, quando a adoração é segundo a tradição, quando ela não flui de um coração regenerado, transformado pela verdade de Cristo, ela será vazia. Por isso o homem deve ser regenerado pelo Espírito. É isso que Jesus ensinou para Nicodemos um pouco antes. É preciso nascer de novo. Ele é regenerado pelo Espírito mediante a pregação do Evangelho, para que ele, com um novo coração, ofereça um culto que agrade a Deus, uma realidade espiritual, porque Deus é Espírito. E aí a gente vai para aqueles salmos que falam de culto, e a gente entende finalmente como que o salmista pode dizer coisas, por exemplo, como no Salmo 13, versos 5 e 6, que diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração, cantarei ao Senhor, porque Deus me faz muito bem. É por isso que o salmista pode dizer: o Senhor é minha força e o meu escudo, então o meu coração nele confia e exulta, porque eu fui socorrido por Deus. Nele o meu coração exulta, o meu coração canta e louva a Deus. Salmo 28, verso 7. No Salmo 9, verso 1, o texto dirá: de todo o meu coração louvar-te-ei, Senhor. Você percebe? Essa experiência de louvor e de culto, de adoração do salmista, é a experiência de alguém que teve o coração transformado. É uma adoração espiritual. É assim que Jesus chama as pessoas a adorar, em espírito e em verdade. Um culto que é amor e reverência, em que nós chegamos diante de Deus com toda a solenidade, também com alegria, oferecendo as primícias do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa devoção, do nosso amor, da nossa obediência, da nossa santidade. Deve ser em verdade, ele diz, ou segundo a verdade. Jesus mesmo, ele é o suprassumo da verdade. Ele que é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É segundo Cristo, ou segundo o verbo de Deus, segundo a revelação, segundo a palavra, segundo a verdade. Cristo. É assim. Jesus ensina para aquela mulher simples, está arrancando a água do poço, aquela samaritana que tinha, antes do homem com que ela vivia, 5 maridos, que precisava sair ao meio-dia para buscar essa água, porque tinha vergonha de andar com outras pessoas, talvez nem pudesse. É para ela que Jesus vai dizer estas coisas, que Deus procura esses adoradores, Deus exige, requer esses adoradores, que mostra que o pecador mais distante da revelação, quando tem esse encontro bombástico com Jesus, é por Jesus mesmo transformado em um adorador. Sabe, essa mulher aqui, ela corre lá para a vila, ela chama pessoas: será ele o Cristo? Num certo momento, as pessoas, depois de ouvir Jesus e fazer perguntas que ele responde, essas pessoas dirão: nem precisamos mais que você nos diga as coisas que você tem dito. Mostra que ela provavelmente estava eufórica, querendo dizer às pessoas: ele disse coisas a meu respeito, ele sabe quem eu sou, será ele o Cristo? A adoração então deve ser o interesse maior de todo cristão. Deus não é indiferente à adoração do homem. Ele revelou-se, ele falou com os homens, e segundo a verdade da sua revelação, ele exige, requer adoração espiritual dos homens, porque os homens
não se enganem quanto a isto, adorarão alguma coisa. Mesmo aqueles cientistas que acham que a adoração é algum tipo de doença genética, eles adoram o seu conhecimento, eles adoram a sua ciência. A ciência é o seu Deus, eles adoram a si mesmo, eles estão adorando alguma coisa. O homem adora alguma coisa, se não a Deus, a si mesmo, ou qualquer outra coisa da criação, o que é patético. Por isso, o salmista vai dizer, diz o tolo no coração. E se a gente quiser ser educado como salmista, a gente dirá, diz o insensato no coração. Se a gente quiser ser um pouco mais bruto, a gente dirá, diz o estúpido no seu coração, não há Deus. Porque isso é tolice, estupidez. Deus há, Deus é. E Ele exige adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E sabe de uma coisa? Só em Jesus, com o coração transformado, você vai conseguir oferecer esse culto a Deus, como o salmista oferecia. E eu quero concluir então com algumas aplicações breves. Já cheguei no meu 39º minuto aqui diante dos irmãos. Tá bom de vocês irem para casa descansar já já. Mas pensem comigo brevemente aqui nessas palavras de Jesus para aquela mulher lá no poço de Jacó. Ele está dizendo, e você não se engane quanto a isso, você que aqui está, você adora alguma coisa. Você que aqui está, você adora alguma coisa. Mesmo que você não admita, mesmo que você fique bravo comigo por eu dizer isso, alguma coisa você adora. E se não é a Deus, minha pergunta para você é, o quê? Tem um autor que escreveu um livro, Você se torna aquilo que você adora. E ele vai dizer num certo momento que aquilo onde a gente coloca a nossa maior confiança, e aqui ele usou essa palavra de propósito, poderia ter usado fé. Aquilo onde você coloca a sua maior confiança é o que você adora. Onde está a sua maior confiança? Onde está a sua esperança? Onde é que está o seu futuro? Dinheiro? Carreira? Escola? Casa? Carro? Casamento? Filhos? Inteligência? Saúde? Onde que está a sua esperança? Onde que está a sua força? Onde está a sua confiança? Se você já viveu 15, 20 anos, você tem um futuro grande pela frente, e talvez você seja tentado a achar que é no futuro, que é nas coisas do futuro, que é nas suas conquistas do futuro, que está a sua esperança. Mas se você dedicar aí 5, 10, 15 minutos para conversar com alguns daqueles que têm cabelo mais branco aqui, você verá que muitas dessas coisas são vaidade. Elas passam logo, a beleza passa, o dinheiro acaba, o carro fica velho, a casa se deteriora, até os relacionamentos, se a gente não investir neles, eles vão se deteriorar, vão se machucar. E aí você vai ver como o sábio lá do passado dizia que essas coisas todas são vaidade, vento, são vapor. Então onde é que está o seu coração? Onde está o seu culto, a sua adoração? Faça-se esta pergunta e avalie seu coração para determinar se a sua adoração é aquela adoração segundo o conhecimento de Deus em Cristo, voltada para o ser maior que há, Deus, que é aquele que vai te dar o maior senso de identidade e de realidade que você precisa ter. A segunda aplicação que eu quero oferecer para você, que você também não se engane. Para adorar a Deus de verdade, você precisa conhecer a Deus. Precisa conhecer a Deus. E onde que você vai conhecer a Deus? A revelação, palavra que domingo após domingo é anunciada diante de um pequeno grupo de pessoas que Deus chama há 2000 anos de igreja. É junto desse povo chato que às vezes você não gosta. E eu me incluo nos chatos. Eu já falei do poeminha de Mário Quintana para vocês, não é? Ele diz que há dois tipos de chatos: os chatos propriamente ditos e os nossos amigos, que são os nossos chatos prediletos. E eu tomei a liberdade de fazer uma mudança no poeminha do Mário Quintana e disse que há três tipos de chatos: os chatos propriamente ditos, os nossos amigos, que são os nossos chatos prediletos, e nós, que somos os maiores dos chatos. Porque às vezes a gente é meio chato mesmo. E aí a gente reclama da igreja e fala que na igreja as coisas não funcionam direito, as pessoas às vezes não são como a gente gostaria que fossem.
Mas não esquece que você faz parte desse povo e que às vezes você é o maior chato que está ali. E eu quero dizer com isso que os chatos devem se amar uns aos outros, porque é assim que Jesus ensina que a igreja deve ser. E é nesse lugar onde tem pecadores mesmo, onde tem ovelha, que tem cheiro de ovelha. É nesse lugar que você vai aprender de Deus. É nesse lugar que você vai se juntar com um grupinho de pessoas que creem como você e vai cantar, olhando para a parede ou para um livrinho que está na sua mão, vai cantar as verdades espirituais. E você deve fazer isso de todo o seu coração, com alegria, com disposição. É melhor do que ficar assistindo Fantástico à noite. Melhor do que dormir um pouquinho mais de manhã. É estar junto do povo de Deus, para semana após semana ser alimentado pela verdade, pela revelação, que te dá o conhecimento de Deus, que te traz mais perto de Deus, que vai aumentando em você o senso desse conhecimento e amor por Deus, que vai te dando a experiência daquilo que o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. É na igreja, é no culto, é no ajuntamento de gente, do povo, que isso vai acontecer. Não se engane, não é pela sua esperteza, não é pela sua argúcia, de sozinho, lá no seu quarto, na sua leitura individual, que você terá a sua melhor experiência de culto e adoração, ainda que seja legítimo. Jesus vai dizer que a gente pode e deve orar no quarto da gente, que a gente pode fazer a oração às vezes junto de alguns poucos amigos, como ele fazia. Mas Deus mesmo inventou esse negócio que chama igreja. Se vem de Deus, então é uma coisa boa, gente. Foi Deus quem criou esse povo, que ele chama de igreja. É ali que ele manifesta a sua multiforme sabedoria, num ajuntamento de pessoas congraçadas, pactuadas umas com as outras, onde a gente conhece Deus, domingo após domingo, nas coisas simples, não no extraordinário, não no fogo que vem na sarça, nas ordenanças, na ceia, na pregação, na oração, nas coisas comuns. Deixa eu usar essa palavra aqui com a conotação certa, nas coisas ordinárias, da ordem do dia. É isso que eu quero dizer por ordinário. A gente deu uma conotação meio ruinzinha para essa palavra, né? Mas é a ordem do dia, as coisas do dia a dia, as coisas comuns. É ali que Deus visita a gente. Deus visita a gente nessas coisas, e a gente adora a Deus por meio delas. Porque Deus exige isto. Esse é meu terceiro ponto e ponto final. Deus exige essa adoração. Deus requer adoradores que adorem em espírito e em verdade. Minha pergunta é se você tem obedecido a Deus. Como a gente leu no texto de Deuteronômio, que diz que Deus requer alguma coisa de nós. Atente para isso. Quando Deus fala que quer alguma coisa, ou você faz ou você desobedece. Você conheceu a Deus em Cristo pela revelação? Ou o Deus que você adora é o Deus da sua imaginação, da tradição? Você precisa ter certeza disso. Se você que está aqui, você que ouve esta mensagem, ainda não conhece a Deus, ainda não é um adorador de Deus, então você está adorando alguma outra coisa. E quando você adora qualquer outra coisa que não é Deus, Deus vai cobrar isso de você depois. Mas Ele te dá a oportunidade de adorá-lo agora, de voltar-se para Ele agora. E Ele vai dizer para aquela mulher, Jesus, que Ele é o Cristo, que Ele é a verdade, que Ele é a revelação. Não precisa ir para Jerusalém, precisa ir para o templo, precisa ir para Cristo. E se você for para Cristo, você vai adorar a Deus. E que Deus então te abençoe. Amém.